Letra C. Última questão, né? Vamos lá. Utilize a definição de diferenciabilidade para mostrar que G é diferenciável em 0, 0. Ou seja, no ponto 0, 0. A fórmula é muito pequenininha, que é justamente essa partezinha aqui, ó. Limite de HK, onde o H tende a 0 e K tende a 0, de RHK, dividido pela raiz quadrada de H ao quadrado mais K ao quadrado. É uma formulazinha entre aspas pequena. Só que a pergunta é, quem que é esse RHK? Tá vendo? Esse RHK é dado por é definido da seguinte forma, ó. G no ponto, ó, repara que o ponto é 0, 0. Então aqui eu utilizei 0, 0. Se fosse qualquer outro ponto, eu teria que usar o ponto aqui. Se fosse que é diferenciável em 1, 1. 1, 1. Aqui seria 1, aqui seria 1, aqui seria 1, 1. Trocaria tudo pela coordenada 1, 1. Tranquilo? Então, assim, aqui nesse caso, tá pedindo para mostrar pela definição que é diferenciável em 0, 0. Beleza? Então, vamos lá. Eu gosto de trabalhar separadamente. Por exemplo, G de H, 0 mais H e 0 mais K. 0 mais H é H, né? Então, o que eu quero, na verdade, é G de H e K. E isso vai ser igual a... Basta eu trocar o X por H e o Y por K. Então, vai ficar 2H ao quadrado menos 3K ao quadrado menos 4x, que no caso vale H, menos 4H, mais 6K. Mais 6K. G de 0, 0, vamos lá. G de 0, 0. Vai ser igual a... Troca o X por 0 e o Y por 0. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0. Opa! Então é 0. Aqui agora, ó, a derivada parcial no ponto 0, 0 vezes o H. A gente viu pelo exercício, pelo item B, que a derivada parcial de G em relação a X, de XY, foi dada por 4x menos 4. E isso implica que a derivada de G em relação a X no ponto 0, 0 vai ser dada por 4 vezes 0, menos 4. 4 vezes 0 é 0, sobra menos 4. Só que eu preciso ainda multiplicar por H. Então aqui eu vou multiplicar por H. E pronto, então aqui eu tenho menos 4H. Tranquilo? Beleza. Agora a gente tem que calcular a derivada em relação a Y no ponto 0, 0 vezes o K. Aqui é vezes, não, tem um pontinho de vezes aqui. A gente viu pelo exercício anterior que a derivada de G em relação a Y, de x, y, é dada por menos, deixa eu olhar aqui em cima, menos 6y, mais 6. Então isso implica que a derivada de G no ponto 0, 0, em relação a Y, vai ser dada por menos 6 vezes o 0, mais 6, isso é igual a menos 6 vezes 0 é 0, mais 6, 6. Só que eu tenho que multiplicar por K, vezes K, então eu tenho 6K. Tranquilo? Então tem essas informações para a gente achar o RHK, né? Basicamente. Então assim, quando eu junto essas informações, o que eu vou ter? Ó? Eu vou ter RHK vai ser dada por G de H mais K, que é a primeira informação aqui, então fica 2H ao quadrado, menos 3K ao quadrado, menos 4H, mais 6K. Menos G de 0, 0, e eu vi que é 0, menos 0, menos a derivada de relação a x no ponto 0, 0 vezes H, que eu vi que é menos 4H. Então, menos 4H, menos 4H, aliás, menos 4H, dá mais 4H. Vou inverter o sinal. Menos G
a derivada de g em relação a y, que eu vi que é 6k. Então vai ser menos 6k. Conclusão, ó. Menos 4h vai cortar com mais 4h, mais 6k vai cortar com 6k. Então o R de HK vai sobrar quem? 2h ao quadrado menos 3k ao quadrado. Então, agora eu vou usar a fórmula do limite. Eu preciso calcular esse limite aqui. Vamos lá, ó. Eu tenho limite de R. Perdão, limite de HK tendendo a 0, 0 de 2h ao quadrado. Deixa eu chegar para cá, só para não confundir. 2h ao quadrado menos 3k ao quadrado dividido por raiz quadrada de h ao quadrado mais k ao quadrado. Repara o seguinte, esse limite aqui não é um limite fácil de se calcular. Porque se eu substituir imediatamente aqui, vai ser 0, 0, vai ficar 0 sobre 0, vai dar uma indeterminação. Eu sei que esse limite existe, porque assim, a questão me disse, ó, utilize a definição de diferenciabilidade para mostrar que g é diferenciável em 0, 0. Então, esse limite tem que dar 0. Então, assim, eu não posso cogitar nem a possibilidade desse limite não existir. Então, assim, eu lembro lá da primeira questão do limite, que eu disse que o limite pode vir de 3 formas. A primeira é a aplicação imediata. No máximo, ali eu tenho que trabalhar algebricamente para cortar a indeterminação, fazer alguma coisa. Então, a gente já descarta essa possibilidade. A segunda é que o limite não existe. Então, a gente já descarta essa possibilidade também, porque a gente já parte que é para mostrar, se é para mostrar porque existe. E tem que ser 0. Só sobra para mim aquele para desmembrar em duas funções, onde uma é limitada e a outra tende a 0 e pronto, o produto vai ser 0. Entendeu? Então, assim, só sobra a terceira possibilidade. Então, assim, esse limite aqui vai ser desse tipo. Vai ser exatamente desse tipo. E como que eu faço isso? Como que eu faço isso? Vamos trabalhar, ó. Isso aqui é igual a limite de HK tendendo a 0, 0 de 2h ao quadrado dividido por h ao quadrado mais k ao quadrado. A subtração do limite o limite a gente pode desmembrar em duas, né? Ou seja, eu tenho uma subtração aqui do limite, posso desmembrar em 2, ó. Menos o limite HK tendendo a 0, 0 de 3k ao quadrado sobre h ao quadrado mais k ao quadrado. É um tipo de exercício que só dá para fazer com bastante prática. É um exercício que precisa bastante prática, eu preciso ter visto já como é que desmembra e tudo mais. Então, assim, a intenção do reforço é justamente esse, né? Apresentar essas questões assim um pouco mais difíceis, né? Para que consiga desenrolar na prova. Eu já descartei as duas primeiras possibilidades, só sobra a terceira. Então, assim, eu preciso argumentar de alguma forma, eu preciso desmembrar isso aqui numa função que é limitada, multiplicado por uma que tende a 0. Então, repare o seguinte, o que eu vou fazer? Isso aqui vai ser igual a limite, chegar mais para cá, HK tendendo a 0, 0, de 2H, que multiplica H dividido por H ao quadrado mais K ao quadrado. Repara que eu não mexi em absolutamente nada. Se eu fizer 2H vezes H, dá 2H ao quadrado. Então aqui eu só desmembrei. Menos limite HK tendendo a 0, 0 de 3K que multiplica K sobre H ao quadrado mais K ao quadrado. Repare o seguinte, que se eu aplicar só aqui por enquanto, ó, se eu aplicar o limite só aqui, isso vai ser 0. Se eu aplicar o limite só aqui por enquanto, ó, troco o K por 0, vai ser 0.
Então, o que me resta? Me resta mostrar que isso aqui é limitado. Isso aqui tem que ser limitado. E como que eu mostro isso? Vamos lá. Primeiro eu vou fazer desse aqui. Sei que vocês vão ter tudo que argumentar na prova, né? Então, assim, primeira coisa que eu vou partir. Que k ao quadrado é maior ou igual a zero. Certo? Qualquer número ao quadrado é maior ou igual a zero. Por exemplo, se eu pensar no menos 3, pô, menos 3 ao quadrado é igual a 9. E 9 é maior que zero. Ok? Então, qualquer número negativo, quando eu levo ao quadrado, ele fica positivo. Então, eu posso partir de que k ao quadrado é maior ou igual a zero. Então, eu vou somar mais h ao quadrado aqui é maior ou igual a h ao quadrado. Ok? Perfeito. O que eu posso fazer? Eu posso extrair, tirar a raiz quadrada dos dois lados, né? Ó. Quando eu faço isso, eu tenho que raiz quadrada de k ao quadrado mais h ao quadrado é maior ou igual a h, certo? Ou módulo de h, né? Mas nesse caso a gente trabalha com h. Eu posso simplesmente inverter a fração. O que vai acontecer? Se eu inverter a fração, vai ficar k ao quadrado mais h ao quadrado é menor ou igual a 1 sobre h. Se eu inverto a fração, eu inverto a desigualdade. Tá vendo? E esse número aqui continua sendo maior ou igual a zero. Tranquilo? Beleza. O que eu vou fazer agora? Vou multiplicar por h ambos os lados. Então, vou multiplicar por h. Vou multiplicar por h. O que vai acontecer? Vai ficar 0 menor ou igual a h dividido pela raiz quadrada de h ao quadrado mais k ao quadrado. Aqui eu troquei a k ao quadrado mais h ao quadrado, ou h ao quadrado mais k ao quadrado, é exatamente a mesma coisa, né? Menor ou igual a, corta h por h, o que sobra? 1. Ou seja, essa parte da função, ou quando eu desmembrei, esse desmembro aqui, essa segunda parte aqui, ela é o quê? Limitada. Ela está compreendida entre 0 e 1. Ou seja, como essa parte aqui é limitada, e essa parte aqui vai ser igual a 0 quando eu aplicar o limite, esse limitão todo aqui, deixa eu fazer, esse limitão todo aqui é exatamente igual a 0. Com o mesmo argumento, você pode colocar assim, de maneira análoga, essa parte aqui também vai ser limitada. Eu não preciso nem argumentar de novo. Mas, na hora da prova, eu colocaria de maneira análoga, mas para questões de treinamento, você pode argumentar, tentar utilizar essa argumentação aqui para mostrar que isso aqui também é limitado. Aqui eu fiz com K, aqui você troca, você faz com H, e vai ver que é limitada. E essa segunda parte aqui vai para 0. Então fica limite de 0 vezes uma parte da função que é limitada, é igual a 0. Então no final, o que eu vou ter? 0 menos 0 é igual a 0. Qual que é a conclusão? Que o limite, quando hk tende a 0, 0 de rhk dividido por raiz quadrada de h ao quadrado menos mais, né, k ao quadrado é exatamente igual a 0, como nós queríamos. Ok? Então, assim, com isso a gente conclui a alternativa C. Assim, ó, é mais delicado um pouco, né? Uma questão que envolve uma fórmula bem grande. Porém, o melhor jeito de resolver é fazendo passo a passo. Primeiro, destrincha RHK através dessa definição aqui. Faz passo a passo, para depois te jogar no limite. Esse limite é o mais trabalhoso, porque eu preciso desmembrar numa função que vai para 0 e a outra é limitada. E para eu mostrar que é limitada, eu tenho que argumentar sim. Se você pegar o gabarito lá, ele não argumenta. Mas na prova a gente tem que argumentar. Esse limite tem que ser 0. Então, de novo, nós temos 3 possibilidades de limite. A primeira, aplicação imediata. A gente viu que a aplicação imediata aqui vai dar 0 sobre 0.
E nem tem como, assim, algebricamente fazer alguma coisa. Ó. Não tem um produto notável aqui, alguma coisa assim, pra gente cortar ou fazer algo do tipo. Então a gente já descarta essa possibilidade. A segunda, a gente usa o teste dos dois caminhos para mostrar que não existe. Só que essa questão, ela utiliza definição. Então, assim, vai existir, tem que existir. E por fim, sobra só o quê? Esse desmembramento aí. É uma função indo para zero, multiplicado por uma função que é limitada. Ou seja, está compreendida num intervalozinho aí. A gente precisa achar esse intervalo aqui, né? Nesse caso, eu achei entre 0 e 1. Está sendo limitado e pronto. A multiplicação de uma função onde um pedaço tende a 0 e a outra é limitada, pronto, o produto deles vai ser 0. Beleza? Então, assim, com isso a gente conclui a AP 2022.1. Bem recente, né? Então, assim, a tendência é que seja bem parecida com essa aqui. Então, assim, talvez essa seja a AP mais importante para se fazer. Beleza? Valeu, pessoal!